Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Estamos aqui para mais este devocional diário e hoje quero estar dando continuidade. Nós estamos lendo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Estamos no último capítulo, referente ao Sermão da Montanha, e nesse capítulo quero estar falando sobre o versículo 6, apenas o versículo 6. O versículo 6 diz assim: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Ok. É um versículo que está aqui sozinho com seu ensino. Se você continuar no verso 7, o Senhor vai estar falando da oração. E nós então estamos aqui observando um ensino que ele não parte de uma ideia vazia, tipo, olha, não dê aos cães o que é santo, e também não joga perola aos porcos. Não. Ele tem suas bases, sabe? Então nós precisamos saber fazer essa interpretação, essa divisão. Primeira coisa aqui, coisas santas. São disso que o Senhor está falando. Ele está falando de não dar coisas santas. Se você for observar o estilo judeu, o que eles tinham santo que podia ser dado aos cães? Carnes dos sacrifícios. Então, ele pode estar fazendo uma alusão à carne oferecida no sacrifício e o sacerdote talvez jogando pedaços dessa carne do altar para cães que infestavam ali a cidade do Oriente, né? Os cães dessa época não eram como hoje, né? Pinscher, Poodle, Show e etc. Tem muitos cãezinhos hoje de doméstico, né? Que vivem como um brinquedinho dentro das famílias. Não está falando desse tipo de cão, tá falando de um cão mais robusto, mais brusco. Se você já viu um cachorro do mato, você vai ver que o bicho é feio pra caramba. Um pelo grosso, todo espalhafatoso, uma orelha grande, parece uma folha de árvore, e eles eram muito feios. E eram rabugentos, ficavam atrás de tudo. Ao mesmo tempo que eles comiam uma carninha fresquinha, eles comiam carniça, eles eram terríveis. Então, o senhor pode estar fazendo alusão a um sacerdote que chutava cães e dava alguns pedaços de carnes do altar. Ele falou: não faça isso, não dê isso. Agora tem as pérolas. As pérolas que dava, né? As pérolas pequenas, que era denominada pérola semente. Elas tinham a aparência de ervilha ou de milho, que era comida de porcos. Então aqui nós temos outro quadro, um quadro de um homem rico que jogavam mãos cheias dessas pequenas pérolas aos porcos. Então não pense numa questão de pérola como uma pérola, de um colar bonito que a pessoa tinha que gastar muito dinheiro para ter e ela tá jogando pro porco comer. Misericórdia, né? Então não é. Então nós precisamos entender esses dois quadros aqui, que poderíamos ter ali um sacerdote, uma pessoa, às vezes não era nem um sacerdote, que pegava pedaços de carne do altar, dava a cães, ou essa questão desse homem rico jogando essas pequenas pérolas para os porcos. Então, dito isso, nós voltamos aqui para essa questão de coisas santas, né, das pérolas, do que não se deve dar. Tem então recebido várias interpretações desse texto. Alguns dizem que esta pérola ela é a fé cristã. Você sabe, não está falando daquela pérola de grande valor que está escrito no capítulo 13. Está falando então essas pérolas são a fé cristã. Não dê a fé cristã aos porcos. Em outra proposta, alguém diz
ser as verdades do reino de Deus, das quais o Senhor estava ensinando, né? Do reino dos céus, reino de Deus global inteiro. Então, era o que alguns interpretam. E uma terceira interpretação é essa aqui: a comunhão e os privilégios da comunidade cristã. Posto que Jesus fala em termos gerais, podemos entender que essa interpretação é bem razoável. Então, qual seria a ideia dessa pérola que não se dá aos porcos, que não se dá aos cães? A comunhão e os privilégios da comunidade. Então, a gente pode então inquirir, né, que nós participamos da ceia, porém homens ímpios não participam, então não demos a eles. Nós participamos de um fervor, nós oramos em línguas, e nós não damos isso a homens ímpios. É um privilégio da comunhão dos filhos de Deus. E quem seriam então esses ímpios? Porcos e cães. Então, essa interpretação, essa terceira, ela é realmente bastante plausível. Eu fico com ela. Você pode estudar mais, pode entender mais se você quiser. Mas a nossa comunhão e os privilégios da nossa comunhão não se deve ser compartilhado com ímpios. Então, o Senhor traz aqui a questão de porcos e cães. Então, eles vão a partir de um ponto de serem ímpios, mas serem algo mais. Então, esses animais, né, porcos e cães aqui, são símbolos de homens. E temos várias ideias também para isso. Alguns entendem que são hereges. Os cães são hereges, são inimigos da sua religião, são perseguidores. Entende que os porcos são hostis. E nós temos perseguição com relação à igreja, nós temos perseguição com relação às coisas de Deus. Uma outra interpretação, né, de acordo com Santo Agostinho, os perseguidores hostis dos filhos de Deus são os cães, e os indivíduos imundos, sem sentimento algum de santidade, são homens perversos, são homens maus, são homens que interferem na fé dos filhos de Deus. Então, Agostinho trata porcos e cães como pessoas perseguidoras. E ele fala: estes jamais deem da sua comunhão, porque eles vieram para dilacerar, que é como o Senhor fala no final do verso, né? E voltando-vos dilacerem. Ok. Alguns escritos judaicos antigos falam de alguns homens como se fossem animais imundos desavergonhados. E provavelmente o Senhor Jesus pode ter pensado nisso ao fazer essas palavras serem proferidas, porque isso está numa tradição judaica bastante para trás do Senhor. Então, voltando, ele termina o texto falando: voltando vos dilacerem. Então, alguns acham que Jesus está falando sobre os porcos com essas palavras, mas os cães, eles também têm este mesmo princípio. Os cães do Oriente, na época de Jesus, não eram poodles e pinchers e pitbulls mansinhos que cuidam de bebês. Eram realmente cães selvagens, imundos, carniceiros e terríveis. Eles podiam realmente trazer muita destruição. Entende-se também que deixa eu pegar a ideia desse daqui pra gente estar encerrando. Como é o nome aqui? Atão e Timaeus diz algo similar. Encontrar o Criador e Pai deste universo é tarefa difícil. E quando o tiverdes encontrado,
não poderás falar dele diante de todos. Jesus, entretanto, não queria que os preceitos da verdadeira religião permanecessem ocultos, mas mostrou que estes ensinos não devem ser impostos a pessoas de má vontade ou que odeiam abertamente a causa. O que nós temos que entender aqui é que até chegar em Mateus capítulo 12, o Senhor está provendo, ele está construindo a igreja dentro de Israel, lá com o povo de Israel. E, no entanto, a gente vê os planos mudam no capítulo 12 em diante. Nunca podemos esquecer disso. E o Senhor estava ensinando, então, aqueles homens que seriam sua igreja a lidar com o restante do país. No entanto, isso serve para nós hoje, porque você não pode pegar o mais precioso da sua comunhão com Cristo e sair jogando ela abertamente. O Senhor não nos mandou dizendo, pregue a todos os homens. Ele disse, faça discípulos de todos os homens. E a todos quantos querer ser discípulo. Você não pode discipular alguém que não quer. Então, não importa se o planeta tem milhares de pessoas ainda não sendo discipulado, não que não importa, é muito importante, mas não importa para a sua causa. O que importa para a sua causa? Que há discípulos a serem feitos por você. Então, este é um texto que precisa dessa explicação teológica para a gente não ficar aí criando bolinhas na cabeça, achando que os irmãos da nossa igreja que são os cães e os porcos, tá bom? E temos que tomar muito cuidado. Então o Senhor deu esse ensinamento, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-vos dilacerem. Então o que você tem recebido é muito precioso. Receba isso, viva com isso, porque aparecerá pessoas que não são cães e nem porcos, e elas aprenderão com você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te levante para ser um discipulador, que o Senhor te levante para ser alguém que move no reino, que o Senhor te levante para ser alguém que flua no reino, em nome de Jesus. Fica na paz e até amanhã.